Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós vamos encerrar hoje a lição Jesus nos ajuda a enfrentar o mundo. Nós vamos ver a conclusão da conversa de Jesus com os discípulos. João capítulo 16, do verso 25 a 33. Jesus, ele conclui a conversa com os seus discípulos fazendo 3 afirmações básicas. Ou seja, ele está mostrando para os discípulos como deveria se portar, o que aconteceria com ele, com os discípulos e com o Pai. A primeira afirmação básica é a sua agenda pessoal. O que Jesus veio fazer? Qual foi o seu caminhar? Qual foi o seu proceder? Quais foram as suas falas ou ensinos? Então Jesus, na sua agenda pessoal, ele demonstra que ele veio de Deus, mostrando a sua revelação, ou seja, ele revela ao Pai através da sua fala, do seu ensino e dos seus milagres. Então, ele veio de Deus, ele mostra essa revelação do Pai em si próprio. Segundo, ele entrou no mundo, ou seja, ele se encarnou em forma de homem. Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 11, ele fala sobre isso. Ele existia antes, mas ele não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, a sua encarnação. E terceiro, ele deixa o mundo e volta para o Pai, ou seja, sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Ele volta e se assenta à direita de Deus Pai. Então, a agenda de Jesus, ele veio, ele se revelou ao mundo como Filho de Deus, ele entrou no mundo se encarnando como homem, como servo, e ele deixa o mundo e volta para o Pai. Ele morre, ressuscita e ele é assunto ao céu. Segundo, João capítulo 16, verso 28. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e volto para o Pai. João capítulo 16, verso 28. A segunda coisa que ele fala básico. Quanto aos discípulos, o que aconteceria com os discípulos? Como que Jesus confortou e consolou o seu coração? Através das palavras e das promessas. Nós já vimos isso. Mas e agora? O que vai acontecer quanto aos discípulos? Jesus diz aos seus discípulos que eles eram amados pelo Pai. Porém, ao ser preso e ir para a cruz, eles iriam ser dispersos durante a sua paixão e morte. Ou seja, mesmo os discípulos sendo amados por ele, amados pelo Pai, eles iriam abandonar a Jesus. Eles seriam dispersos por medo. Por quê? Jesus seria preso, Jesus seria açoitado e ele seria crucificado. Assim, eles ficaram com medo do que aconteceria com eles. Agora, Jesus não estava mais com eles. Então, eles iriam ser dispersos e voltariam para casa. João capítulo 16, verso 27 a 32. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. João capítulo 16, versículo 27 e o versículo 32. E o terceiro, quanto ao Pai, qual seria a atitude de Deus ao ver o seu filho indo para a cruz? Qual a atitude do Pai vendo seus discípulos sendo dispersos, abandonando o seu filho? Qual seria a atitude do Pai? O Pai não abandonaria. O Pai estaria com ele, passando pelo sofrimento. Mesmo em silêncio, Deus estava com ele em todos os momentos.
João capítulo 16, verso 32, o finalzinho diz: contudo, não estou só, Jesus falando, porque o Pai está comigo. Então nós podemos ver e tirar uma conclusão maravilhosa. De eternidade a eternidade, o Deus Pai está sempre com o Deus Filho, Jesus Cristo. Por quê? Olhando, o Pai estava presente na vida de Jesus desde o nascimento até a morte e ressurreição de Jesus. Em todos os momentos, Deus acompanhou a Jesus. No nascimento, no batismo, na ida para a cruz, na ressurreição, está sempre presente na vida de Jesus. Em João 16, capítulo 33, Jesus ele encerra a conversa com uma palavra de encorajamento. Temos 3 lições que Jesus dá aos seus discípulos e dá também para nós nos dias de hoje. A primeira lição: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. A primeira lição: o que Jesus diz em sua palavra visa trazer paz ao nosso coração. Ou seja, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo nós vamos ter aflições, mas em Cristo Jesus nós temos paz. No mundo nós teremos tentações, mas em Cristo nós teremos paz. Por quê? Porque Ele é o refrigério para a nossa alma. E assim, Ele fala para os discípulos: vocês vão ser perseguidos, mas vocês têm de paz em mim. Segundo, o Salmo 119, verso 165 diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, para quem obedece a palavra de Deus, encontra paz, não encontra tropeço. Em segundo lugar, enquanto estivermos neste mundo, passaremos por aflições, mas nenhuma aflição poderá destruir a alegria de conhecer a Jesus. Então, a primeira coisa que ele fala é que nós teremos paz nele. A segunda coisa que ele fala, nós teremos alegria, mesmo nas tempestades, mesmo nas lutas, mesmo nas aflições. Tende bom ânimo, tende alegria, tende conforto, tenha consolo. Por quê? Porque em mim vocês têm paz, mas em mim também, por mais que venha choro, por mais que venha lamento, por mais que venha dor, por mais que venha sofrimento, em Cristo Jesus nós temos alegria. E isso não vem só no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus já havia falado: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do cristão, a alegria dos discípulos de Jesus, a alegria dos filhos de Deus é conhecer a Cristo. Nele não há tristeza, nele não há dor, nele não há sofrimento. Por mais que nós passamos isso, nele nós temos alegria. Por quê? Porque Ele venceu o mundo e nós somos mais que vencedores. E terceiro, em Cristo temos a certeza que somos vencedores, pois Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo e Ele venceu o mundo, para que também possamos ter a vitória garantida. Em Romanos capítulo 8, você lendo aquele capítulo, você vai ver que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nada neste mundo pode separar nós que cremos em Cristo Jesus do amor de Deus, porque Cristo venceu o mundo para que possamos ser mais que vencedores. No mundo nós temos aflições, no mundo nós temos lutas, no mundo nós temos derrotas, mas em Cristo nós só temos vitória. Mesmo quando achamos que perdemos tudo, nós somos mais que vencedores, porque Ele perseverou na cruz para nos garantir a vitória. Ele perseverou no túmulo para nos garantir a vitória. Ele ressuscitou do túmulo para nos garantir a vitória.
A vitória é nossa somente por causa de Cristo Jesus. Porque se Cristo não viesse a esse mundo, nós estaríamos mortos ainda em nossos delitos e pecados. Nós temos a vida eterna porque Cristo morreu. Nós temos a vida eterna porque Cristo ressuscitou. Nós temos a vida eterna porque nós cremos no Cristo que morreu e ressuscitou para nos dar a vitória. Então, em Cristo nós temos a certeza que somos mais que vencedores, pois Ele venceu a morte, o diabo e o mundo. Para que você e eu possamos ter a certeza que somos vencedores. Para que você e eu possamos ter a certeza que somos filhos de Deus. Porque Ele mesmo diz, aos que creem em Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12. Então, queridos, sejamos firmes na fé, porque a fé em Cristo vence o mundo. Se você não tem a fé em Cristo, busque esta fé. Implore para que Deus produza a fé no teu coração, para que realmente você creia que Cristo Jesus é o Senhor, é o Salvador da sua vida. E através dele, nós temos livre acesso ao Pai. Foi isso que ele disse para Marta e Maria, quando Lázaro ressuscitou. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição é aqui e agora. É crer em Cristo Jesus, para termos a certeza que ressuscitaremos no último dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Então o que nós aprendemos, queridos? Nós aprendemos que na conclusão do capítulo 16, na conclusão do discurso e da conversa com os discípulos, Jesus ele faz 3 afirmações básicas. A agenda pessoal, ele veio ao mundo, ele se encarnou, ele morreu, ele ressuscitou e voltou para o Pai, para nos preparar um lugar. Quanto a nós discípulos, nós temos que continuar na nossa caminhada, testemunhando a respeito do sacrifício de Cristo Jesus para nos dar a salvação. E nós não precisamos ter medo, nós vamos ter aflições, nós vamos ter lutas, mas nós seremos mais que vencedores. Por quê? Porque Deus está conosco sempre. Deus, ele jamais nos abandonará. E Deus jamais vai nos abandonar. Assim como ele jamais abandonou a Cristo. Ele está sempre presente conosco. Então Jesus encerra a conversa dizendo: meu filho, não temas. Não temas as aflições deste mundo. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, para que você seja mais que vencedor. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. A partir de amanhã, nós estaremos começando o capítulo 17. E nesse capítulo 17, Jesus ora por ele, pelos discípulos e por nós. Jesus orou também por você. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Que o Senhor venha aplicar esta palavra em nosso coração. Que possamos permanecer firmes e inabaláveis na tua palavra, na tua presença, e sermos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Abençoe cada família, cada ouvinte, e que eles possam encontrar esta paz, esta vitória em meio das aflições da vida. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.